E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as capacidades metafísicas, capacidades paranormais ou as capacidades hiperestésicas. Hiperestésicas é uma sensibilidade maior de um órgão, uma sensibilidade maior do sistema nervoso. Quando nós carregamos os nossos nervos, tanto os neurônios do cérebro como todos os nossos nervos que permitem sentir a própria vida através do sistema nervoso vago, voluntário, através do sistema somático ou através do sistema involuntário, através de todo o nosso sistema nervoso central, que é o cérebro, o prolongamento do cérebro com o medula espinhal. Tudo isso, então, à medida que é carregado de prana, fica hiperestésico, fica super sensível, e com isso vai despertando em muitas, enormes capacidades que a maioria das pessoas sequer sabe que essas capacidades existem. Como, por exemplo, a capacidade da apometria. Apo quer dizer distância, afastamento, ou seja, perceber coisas à distância. Então nós podemos ter visão à distância, audição à distância, olfato à distância, paladar à distância e tato à distância. Então a apometria é essa capacidade de percepção de coisas, de fatos, de acontecimentos e ter toda uma sensibilidade à distância. E existem até processos que utilizam as chamadas pedras de Betilis, ou as pedras oraculares, como por exemplo os búzios, como por exemplo o tarô, como por exemplo água e tantos outros instrumentais, para perceber coisas à distância através da consciência presente. Existe uma prática hiperestésica também, chamada de heterobacia, que permite até a levitação de objetos e a levitação de corpos. É uma prática rara, muito difícil, e que muitos santos da igreja participaram do processo da heterobacia. Existe a biomancia, ou seja, uma percepção, uma vaticinação, onde mancia vem de adivinhar, ou seja, a biomancia, a duração da vida. Então a gente sente, quando uma pessoa vai morrer, a gente sente a capacidade de vida dela e também uma acuidade na percepção através dos sinais do corpo que aquela pessoa apresenta. Essa é a capacidade da biomancia. Existe uma outra capacidade hiperestésica chamada de coomancia, onde a gente começa a ter percepções, visões aéreas, ou seja, a gente olha para o ar e começa a ter configurações aéreas, e a coomancia permite então chegar a conclusões muito interessantes. Existe a capnomancia, capnofumaça. Então, através da fumaça de fogueiras, através da fumaça que se desprende da própria natureza, principalmente a fumaça de fogueiras, onde são feitas determinadas práticas espiritualistas, pela capnomancia a gente consegue adquirir realmente muitas visões interessantes, visões proféticas e visões que mostram cenas e acontecimentos futuros. Antigamente os povos faziam sacrifícios humanos queimando pessoas humanas, não é isso? Ou mortos, e viam então onde que essa alma ia após a morte, e às vezes queimavam pessoas vivas para ver também outras realidades do mundo pós-morte. Existe a dactilomancia, que é exatamente a adivinhação usando anéis. Anéis especiais, feitos de pedras especiais, como por exemplo a pedra do domingo, que é o diamante ou carbúnculo, a pedra da segunda, que é a ametista, a pedra da terça, que é o rubi, a pedra da quarta, que é o topázio, a pedra da quinta, de cor púrpura, que é a rubina, é uma rubina púrpura, a pedra da sexta, que é a safira, e a pedra do sábado, que é a esmeralda. E a dactilomancia, feita com ouro e prata, esses anéis permitem então poderes adivinhatórios, poderes mágicos, e aí vem a adivinhação por anéis. Também tem a heteromancia, através do voo das aves. À medida que a gente observa o voo das aves, a configuração do voo dá formatações mentais, e pelas formatações mentais, as vaticinações ou as profecias correspondentes. A hidromancia é muito comum. A gente olha num prato com água, a gente olha no lago, a gente olha numa poça d'água, ou seja, na água parada, a hidromancia permite
ter a mancia ou a visão, a percepção, usando a água, de coisas também do passado, do presente e do futuro, como retrocognição referente ao passado, simultocognição referente ao momento atual e pré-cognição referente ao futuro. Existe a hieromancia, com H também, hieromancia, que é conhecida também como hieroscopia, onde a gente, através das entranhas obtidas dos sacrifícios, antigamente de pessoas, e no sacrifício de animais também, pelas vísceras, pelas entranhas dos animais, a gente via presença de guerras, presença de pragas, presença de doenças, mortes e todas as vaticinações ruins associadas à morte. Existe a hipnomancia e a oniromancia, que são os sonhos proféticos, onde a Bíblia relata tantos sonhos fantásticos e maravilhosos através dessas práticas da hipnomancia ou da oniromancia. São sonhos lúcidos, cuja lucidez é tal que a gente confunde sonho com realidade, e aquilo que a gente vê através dos sonhos mostram verdades incríveis. Existe a horoscopia, relacionada ao momento de concepção, o momento onde o espermatozoide fecundou o óvulo, e aí então, naquele momento da fecundação, voltando à consciência naquele instante, pela horoscopia a gente tem todo o horóscopo daquele ser humano. Isso também é conhecido como onomatomancia. É realmente um conhecimento muito interessante. Existe a liquinomancia através da chama. Ela é muito parecida com a capnomancia, que usa a fumaça, não é? Através do fogo, através da fumaça, nós temos as salamandras, energias que permitem essa capacidade de vaticinação, de profecia e de premonição, precognição e capacidades de ver tanto o passado como o presente e o futuro. A liquinomancia é olhar a chama em cima da sua base no fogo e aí ter visões proféticas. A necromancia é aquela que consegue ter vaticinações através de contatos com mortos. Só que a necromancia é totalmente condenada dentro do conhecimento espiritualista, dentro do conhecimento ocultista, dentro dos processos de iniciação. Porque o desencarnado, quando morre, se ele morreu com algum conhecimento correto, e se nós consultarmos pela necromancia o desencarnado, ele vai falar coisa correta. Mas se ele morreu com conhecimento errado, como uma inverdade, por exemplo, na hora que nós consultarmos aquele morto, ele vai falar inverdade. Então o mundo que a necromancia contata, ou seja, o mundo dos mortos, dos desencarnados, é um mundo tão falho, tão errado, tão ignorante quanto o mundo atual que nós vivemos. O fato de consultarmos mortos não quer dizer que os mortos vão falar as verdades. Se eles tiverem conhecimentos errôneos, eles vão passar esses conhecimentos errôneos. Essa é a grande realidade. Já no contexto espiritual, não no contexto anímico dos desencarnados, na dimensão astral e mental, mas no contexto espiritual, sim, isso é possível. Porque no espiritual, sim, mas aí já não é a necromancia, mas aí sim é a intuição propriamente dito. A necromancia é conhecida também como psicomancia, ou seja, o contato com almas, ou o contato anímico com almas de desencarnados, quer elas estejam na dimensão astral, onde se comunicam através de sentimentos e emoções distintos, ou quer elas estejam na dimensão mental, se comunicando através de pensamentos. Existe a nectromancia, que são visões das almas, e à medida que a gente desperta a nectromancia, a gente começa a ver a alma, por exemplo, de um falecido, e sabe em que situação que ela está no astral, nas dimensões dos subplanos inferiores, que a gente chama de inférios, e que a igreja chama de inferno, na dimensão mediana, duas dimensões medianas, que a igreja chama de purgatório, que equivale às dimensões terrenas, ou nas dimensões superiores, chamados de Devakan, ou então de céu. A nectromancia permite, portanto, a própria visão da alma.
A nomancia é aquela que estuda o valor do nome, o impacto que o nome gera em cima da personalidade, em cima dos fatos e acontecimentos. Cada nome é uma vibração, cada vibração tem um poder. Assim, existem nomes que têm um poder maior, que são nomes que atuam como verdadeiros mantras, desde que a formação do nome tenha sido considerada como uma estruturação mântrica ou de um mantra. Então, este é o processo. E a nomancia permite, através do nome, fazer vaticinações sobre aquela própria pessoa. Existe a ofiomancia. Ofiomancia é a vaticinação e a percepção de coisas hiperestésicas usando serpentes. No templo de Delfos, as pitonisas, relacionada a Piton, que é uma espécie de cobra muito grande, que depois transforma-se num dragão alado. Então, elas tinham contato com cobras e dormiam no meio de cobras amarelas, que favoreciam todo o processo de profecia, todo o processo dos hierofantes, todo o processo de vaticinação. Então, a cobra, ou a serpente, ela permite, então, esse poder adivinhatório. E os gregos e as civilizações antigas usavam em seus templos uma quantidade realmente até significativa de serpentes para vaticinar o próprio futuro, para fazer as profecias daquele povo, daquele rei, daquela pessoa. Existe também a onicomancia, onde a gente pega crianças e usa as unhas daquela criança, e aí passa azeite, fuligem, sal, mel, vai passando produtos. E isso vai criando texturas, isso vai criando configurações, e nessa textura, nessa configuração, começam a formar cenas para dizer se aquela criança será realmente alguém de poder, alguém de significância no contexto evolutivo. Aqueles que eram filhos de reis, filhos de sacerdotes, filhos de pessoas de alta influência no passado, participavam desta prática da onicomancia para tentar descobrir, através das suas unhas, se elas poderiam ser tão poderosas quanto seus pais forem, ou até superiores aos próprios pais, avós e ascendentes. Seria uma maneira de ver se os descendentes teriam as capacidades de vaticinação, de profecia também, em relação aos ascendentes. Existe a onomancia. A onomancia, como nós falamos, é parecida com a nomancia. A onomancia usa um número associado ao nome para permitir as suas vacinações. Existe a oomancia, que usa ovos. Através da quebra de ovos, através da configuração da clara, da gema, através daquela miscigenação entre clara e gema, existe então toda uma capacidade de vaticinação, ou seja, o nosso inconsciente fica ativado e a gente começa a ver cenas, fatos e acontecimentos. A oomancia é também conhecida como ooscopia, que usa ovos para a própria vaticinação. Porque o ovo é uma célula. O maior ovo é o ovo do avestruz, que a gente tem hoje, que é uma célula única, através da qual nós temos toda a criação do avestruz. Então o ovo da galinha é uma célula. Por isso que ela tem uma riqueza de proteína incrível, e não existe nada mais energético do que a própria gema do ovo, e nada mais envolvido com a vida, com os processos de infecção, com o processo de saúde, do que a própria clara. Tanto é que, por exemplo, a vacina contra a influenza e outras vacinas mais, elas são feitas usando o ovo como processo de incubação, processo de teste e processo de proliferação. Então o ovo sempre foi usado em todas as tradições do passado como uma capacidade de vaticinação. Existe a ornitomancia. O que é ornitomancia? É ouvir o voo e ouvir o grito das aves. Então, determinadas aves agourentas, determinadas aves, através dos seus gritos, dão os seus prenúncios de morte, dão os seus prenúncios de destruição, quando elas posam perto das casas. Isso é muito conhecido através do interior, através do processo dos antigos, das tradições dos povos em toda a Europa, em toda a Ásia,
em toda a África e em todo o mundo, podemos dizer. É também conhecida como ornitoscopia, que é a presença de aves. A ornitomancia, ela se baseia no voo e no grito das aves. E a ornitoscopia, ela se baseia na presença de aves. Quando determinado urubu, quando uma determinada ave agourenta pousasse sobre o portal de uma casa, sobre o telhado de uma casa, então era vaticinado a morte a curto prazo. E através do voo das aves, através do canto, daquele canto choroso que muitas aves têm, através daquele canto diferenciado, onde determinadas aves que quase não cantam e quando começa a cantar, e através da sua presença, pela ornitoscopia, então permite também vaticinar e permite adivinhar muita coisa. Existe a psicometria. A psicometria é muito interessante, é muito utilizada através dos processos dos detetives, através dos processos policiais. A psicometria consiste em ver e sentir com a alma. Então a gente pode ver e sentir com a alma e pode também entrar na dimensão dos pensamentos. Existe a psicometria anímica, que se divide em psicometria astral e psicometria mental. A psicometria astral, nós podemos sentir o que uma outra pessoa está sentindo à distância. Podemos, por exemplo, no caso de um sequestro, uma pessoa sequestrada, segurar uma roupa dela e segurando a mão dela, sentir o que ela está sentindo. Se não sentir nada, ela já morreu, mas se sentir, ela está viva, e a gente sente então toda a sua tristeza, toda a sua angústia. Essa é a psicometria. E às vezes ela abre a visão e a pessoa vê exatamente através das emoções que aquela pessoa está sentindo, onde que ela está guardada, onde que ela está escondida, onde que ela está realmente sobre o jugo de um sequestro, sobre o jugo de qualquer coisa que seja, não é? Existe a psicometria mental, onde a gente entra no pensamento dela e segurando uma roupa da pessoa, a gente consegue pensar aquilo que ela está pensando simultaneamente. Existe a quirognomia. A quirognomia é, através das mãos, descobrir as personalidades, se a pessoa é colérica ou fleumática, sanguínea ou melancólica, saber a vida da pessoa, tendências positivas, negativas, doenças previstas. É também conhecida como quiromancia, ou seja, uma prática muito comum através dos ciganos. Então, sempre o cigano, quando pega a nossa mão, ele nada mais faz do que praticar a própria quiromancia. Mas existem outras mancias superiores, outras mancias muito mais importantes do que todas essas que eu falei. Eu falei apenas algumas, porque o campo das mancias são centenas e centenas de mancias. Ou seja, qualquer meio, qualquer condição, qualquer tipo de erva, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de pedra, qualquer tipo de vegetal e animal, e também usando o ser humano, permite uma diversidade muito grande de mancias. E as condições desses elementos permitem aberturas que a gente chama conscienciais, de vativação, de retrocognição, saber o que aconteceu no passado, porque às vezes o passado é importante saber o que aconteceu e a gente não sabe. E a retrocognição mostra o passado exatamente como ele ocorreu. Existe essa multicognição, onde a gente vê o presente acontecendo agora no espaço-tempo diferenciado. E existe a pré-cognição associada exatamente ao nosso futuro. Então todo esse processo que a gente tem da premonição, pré-cognição, pressentimento, está ligado com todas estas tecnologias que eu estou falando aqui para vocês, né? Mas, além disso, nós temos as superiores, que nós chamamos, perdão pelo telefone, nós temos a teomancia, onde é a mancia dos oráculos, os verdadeiros oráculos. E através de Tel, que é Deus, vem a mancia, ou a vaticinação, é ver o futuro através de Deus. Então são aspectos do nosso eu interno, do nosso eu superior, do nosso Cristo interno, da nossa mônada, do nosso anjo da guarda, do nosso corpo causal, ou seja, do nosso espírito, falando uma palavra só, valendo por todas, que faz a verdadeira mancia superior. Teomancia é a verdadeira profecia.
Teomancia é aquilo que acontece com os hierofantes das tradições egípcias. Teomancia é aquilo que aconteceu com as 10 pragas de Moisés, é aquilo que está mais do que explicado nas Bíblias, sejam elas quais forem. É a visão do oráculo, é a profecia sagrada, é aquilo que determina a existência de um profeta menor ligado aos mistérios menores ou um profeta maior ligado aos mistérios maiores. A teomancia, podemos dizer, é o ápice. A teomancia é o final. A teomancia é a essência de todas as mancias que eu falei. Ela é também conhecida como teopneustia. Ou seja, teopneustia é a própria revelação de verdades cíclicas. É a própria profecia revelada a cada um de nós. A teopneustia e a teomancia são, portanto, as verdadeiras e as mais significativas das sensações hiperestésicas. Todos nós temos essa capacidade hiperestésica, mas temos que saber qual que é o meio que mais ativa, que mais facilita a sua manifestação e a sua percepção. O motivo de falarmos isto é porque nós vamos ter uma descarga muito grande, uma soltura muito grande de revelações pela teopneustia e também de profecias pela teomancia, disponibilizados aí na dimensão mental, na dimensão astral e na dimensão espiritual, por aqueles que realmente se fizerem afim e se fizerem por merecer para serem yokanãs ou anunciadores de verdades cíclicas, porque tudo vai mudar, tudo vai sofrer alterações muito significativas e tudo isso está prestes para acontecer.